Boa noite, meus irmãos. Como é bom poder estarmos juntos novamente. Como é gostoso podermos cultuar ao Senhor novamente. Nessa quarta-feira nós estamos aqui reunidos, nosso momento de oração, nosso momento de estudo bíblico. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso com cada um de vocês juntos conosco. Nesse tempo nós estamos transmitindo as nossas mensagens, os nossos estudos pela internet. Eu espero que você esteja acompanhando, eu espero que você esteja participando conosco desse estudo. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver algo a dizer, também poste nas nossas redes sociais para que a gente possa saber, para que a gente possa interagir junto com você da nossa igreja. Eu queria orar com você nesse momento, antes nós temos o nosso tempo de estudo, e realmente pedir que o Senhor Deus esteja conosco nessa quarta-feira, quando vamos estudar a palavra dele. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor, de nos reunirmos, ó Deus, como igreja, Senhor Deus, para estudarmos a Tua palavra, para meditarmos, ó Deus, acerca da tua vontade, ó Deus, para a nossa igreja, Pai. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor seja conosco, ó Deus, nessa noite, nos ajudando, ó Deus, a entendermos a Tua palavra, ó Deus, e colocando essa palavra em prática, ó Pai, na vida da Tua igreja, da IBASP. Ó Senhor, nós queremos, ó Deus, também nesse tempo, pedir a Deus pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão, ó Deus, nesse tempo de isolamento social. Ó Senhor, que a Tua presença, ó Deus, esteja com eles, ó Pai, que a Tua presença, ó Deus, esteja com cada um de nós, nos ajudando, ó Deus, a conseguirmos, ó Pai, o sustento necessário, ó Deus, para mantermos a nossa família, Senhor, tendo saúde, Pai, nesse momento tão delicado que passamos, Senhor Deus, mas também, ó Deus, principalmente, Senhor, que o nosso coração, ó Pai, esteja tranquilo, ó Deus, na Tua presença, Senhor, que possamos, ó Deus, nos alegrar, apesar da situação que vivemos, ó Deus, que possamos realmente exaltar, ó Deus, o Teu nome, Senhor, porque o Senhor vive, ó Pai, no nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, pela presença, ó Pai, de cada um, de cada irmão, ó Deus, que tem assistido esses cultos, ó Deus, e tem se aprofundado, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, pela Tua presença, ó Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado por cada um de nós. E pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite. E te agradecemos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, é muito bom podermos estudar a Bíblia juntos. E nós temos estudado sobre a IBASP, ou aquilo que nós queremos para a nossa igreja, a IBASP. Lembra que eu mostrei para vocês sobre a ideia de nós termos uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja que serve e uma igreja que proclama. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite, sobre ser uma igreja que proclama ao Senhor Deus e a sua glória. Isso é uma coisa que muitas vezes traz para cada um de nós talvez um certo desconforto, se eu posso dizer assim, porque muitos pensam, mas pastor, olha, eu não sei fazer isso, eu não tenho jeito para isso, eu não sei como proclamar, eu não sei como falar acerca de Jesus, eu não sei pregar, eu não sei dar um estudo, mas irmãos, nós queremos compartilhar com vocês algo que encontra-se na palavra do Senhor no livro de Atos. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1, e eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 11, a narrativa que fala sobre a ascensão de Jesus. E aqui a gente vai poder ver algumas coisas bem interessantes que Lucas escreve acerca desse momento tão especial na vida dos apóstolos e, eu creio, na vida da nossa igreja também. E esse é um texto que bem relevante porque nesse domingo passado nós acabamos de comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E esse texto fala justamente sobre aquele período logo após essa ressurreição, quando Cristo estava ali com os seus apóstolos, né? Eu queria ler com vocês então a partir do verso 1 do capítulo 1 de Atos. Diz assim o texto: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que texto gostoso esse, que texto bom para nós lermos, e que quantas verdades esse texto traz. Talvez o verso mais conhecido seja o verso 8 desse capítulo 1, né, quando fala que nós seremos testemunhas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Mas o que passa nessa situação toda é que eu gostaria de compartilhar com vocês, e não somente desse verso. É interessante nós olharmos o verso 3, quando Lucas está narrando esse texto para Teófilo, né, essa carta que ele escreve para Teófilo. Ele diz o seguinte no verso 3: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É interessante ver como Jesus, logo após a ressurreição dele, ele se encontra com seus discípulos, a gente percebe, vê isso no texto, né? E ele começa a conversar, ele começa a ter um tempo, um relacionamento, um algo gostoso com os seus discípulos por um período de 40 dias. E Lucas, ele faz muita questão de deixar claro aqui que ele dava provas indiscutíveis de que ele havia ressuscitado, de que ele estava vivo, e falava sobre o reino de Deus, e mostrava-lo, ensinava sobre o reino de Deus. Isso é algo que chama atenção nesse texto. Guarda isso contigo. A outra coisa que é interessante nesse texto é quando nós olhamos o verso 6 e o verso 7. Olha só que interessante o que ele diz lá no verso 6 e o 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Outra coisa bem interessante nesse texto, a gente percebe aqui que quando Jesus estava no meio deles, quando Jesus começou a mostrar ou falar sobre o reino, e quando ele fala então para que eles permanecessem ali em Jerusalém, porque haveria de vir então o Espírito Santo sobre eles, automaticamente aqueles discípulos já começaram a pensar: poxa, chegou o tempo, agora é o tempo onde Jesus ou Deus vai restaurar a Israel. Vai trazer realmente tudo aquilo que ele havia prometido, todas as promessas que tinham no Antigo Testamento, iria ser o momento de se cumprir naquele tempo. E talvez a gente fique pensando: mas eles estavam ali meio pensando fora da casinha. Mas não, na verdade. Eles tinham um grande motivo para poder pensar nisso, eles estavam realmente imbuídos de convicção sobre esse tempo. As coisas estavam se cumprindo, as profecias estavam se cumprindo. Bem certo, eles estavam pensando então que, olha, agora era o tempo de Jesus reinar, agora era o tempo então de Israel ser restaurado, o reino de Israel ser restaurado. Mas é interessante a palavra que Jesus dá para eles no verso 7. Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Lucas mostra aqui que Jesus alerta aos seus discípulos que aquela restauração, aquilo que eles estavam aguardando, não era prioridade. Não competia a eles saber se aquilo estava para acontecer agora ou depois. Não era esse o foco, não era esse que devia ocupar o pensamento dos discípulos naquele momento. E o que chama mais atenção também é no verso 10
E o verso 11, uma outra situação bem interessante. No verso 10 fala, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É interessante a gente perceber aqui que esses 2 homens, esses 2 seres celestiais, chamam a atenção daqueles discípulos para que eles voltem à realidade, para que eles voltem ao momento presente. Imagina Jesus subindo aos céus, ele sendo elevado aos céus. É uma situação da qual a gente não tem nem como muito bem saber, a gente não faz muita ideia como isso aconteceu, né? A gente só tem a narrativa para nos apoiar, e aí a gente pensa que as nuvens o cobrem, é o que o texto dá a ideia aqui, que ao subir as nuvens o cobriam, e aqueles homens permaneciam olhando para o céu, permaneciam olhando para Jesus que havia sumido, ele havia desaparecido. Aí então aparecem esses 2 homens e falam, olha, por que vocês estão olhando lá para cima? Né? A ideia que me vem à mente aqui é aquele chacoalhão que eles deviam receber naquele momento. Olha, Jesus foi, mas a coisa ainda continua. O ministério ainda continua, a vida dele, aquilo que ele fez, ainda continua valendo. E a coisa que chama também a atenção nesse verso 11 é que, além de chamar atenção para que os discípulos voltassem para a realidade presente, para aquele momento, eles deviam olhar a expectativa do futuro da volta de Jesus. E aí eu fico pensando nesse texto, e é por isso que eu acho que a nossa igreja precisa entender essa necessidade de ser uma igreja proclamadora. Nós precisamos entender isso, e talvez esse texto nos ajude um pouquinho nessa ideia de como nós devemos ser uma igreja que proclama o Evangelho. Ser uma igreja que proclama é uma igreja que realmente está comprometida com ser testemunha do Senhor Jesus. É algo que está intrínseco da responsabilidade da igreja. O Senhor Jesus nos trouxe para cá, o Senhor Jesus nos colocou, Deus nos colocou nesse endereço como igreja, porque nós temos uma responsabilidade para cumprir aqui. Cada um de nós, e quando eu falo a igreja, não estou dizendo as paredes da IBASP, eu não estou dizendo a estrutura da IBASP, mas os membros dessa igreja. Onde nós estamos inseridos, no lugar que nós estamos colocados, nós devemos ser testemunhas de cada um de nós. E é essa a responsabilidade que Cristo dá para aqueles homens do verso 8. Ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. E esse verso chama atenção 2 palavras que são muito importantes. A primeira palavra é receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E é interessante essa palavra poder no grego, é dinamis, né? Ou seja, é uma força que vem de fora, né? Algo que faz com que a gente tenha a habilidade, faz com que a gente tenha poder, que a gente consiga fazer aquilo que nós precisamos. E é interessante que essa força vem do próprio Deus. Não é algo que vem de nós não conseguimos ser testemunhas, nós não conseguimos falar de Jesus se ele primeiro não atuar no nosso coração, se ele primeiro não falar nas nossas vidas, se ele primeiro não transformar o meu coração e o seu coração, nós não podemos fazer nada. É interessante que quando nós pensamos que ser uma igreja que proclama é ser uma igreja onde tenham pessoas preparadas para fazer isso, a gente está errado. Ser uma igreja que proclama o Evangelho é ser uma igreja onde cada um dos nossos membros, cada pessoa que faz parte dessa igreja, tenha a consciência de que uma vez que Jesus o alcançou, uma vez que ele tocou o seu coração, uma vez que ele transformou a sua vida, ele vai te capacitar a falar dele. Ele vai te capacitar a ser uma testemunha dele. Não é pela nossa força, não é por aquilo que pelas nossas habilidades humanas que nós podemos falar do Evangelho, mas é a força do Espírito Santo atuando na nossa vida,
é que nós podemos fazer isso. Então, nós não podemos nos esquivar de anunciar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos esquivar de falar de Jesus. Porque todas as desculpas que nós usamos não servem para nada, uma vez que é Ele quem faz através de nós. Não é a nossa força, não é o nosso poder que convence, mas é o Espírito Santo atuando em nós que faz com que isso aconteça. João, no capítulo 16, o verso 8 até o 11, diz assim: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando a gente olha para esse texto, a gente entende o porquê que nós podemos ser, sim, uma igreja que anuncia o Senhor Jesus. Porque todo o poder, toda a força para fazermos isso não está em nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. Quem vai convencer as pessoas às quais nós vamos falar, quem vai trazer as pessoas para ouvir ou para realmente cultuar conosco, não depende da nossa habilidade, não depende da nossa força, mas depende sim da atuação do Espírito Santo na nossa vida, para que assim nós sejamos canais de bênção na vida dos outros. Então, meu irmão, se você é membro da nossa igreja, se você é membro da IBASP, você tem a responsabilidade de falar, porque o poder para falar não é da sua habilidade, o poder para falar não é da sua eloquência para falar, mas é o poder que vem do Senhor. E é Ele que vai fazer a obra, não somos nós. É Ele quem vai fazer tudo acontecer, não somos nós. Nós precisamos sim só nos colocarmos à disposição do Senhor para fazê-lo. E é interessante que o outro termo que ele usa aqui é testemunha. Né? Ele fala que nós receberemos poder do Espírito Santo para sermos testemunha. Isso é algo que é bem interessante, que testemunha é alguém que fala de alguma coisa, ou alguém que fala daquilo que ele viu, que ele presenciou, que ele experimentou. Testemunha não está lá para argumentar, uma testemunha não está lá para convencer ninguém. Testemunha simplesmente está lá para narrar um fato acontecido. Está lá para mostrar algo verídico, algo que verdadeiramente aconteceu. Essa é a ideia de uma testemunha. E é isso que ele fala para que nós devemos ser, que o Espírito Santo de Deus nos capacita a falarmos acerca daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Nesse texto que Lucas fala, no verso 3, fala que quando Jesus ressuscita e ele está no meio dos discípulos, ele dá provas vivas de que ele estava vivo e ele começa a falar, a ensinar sobre o reino de Deus. É isso que nós precisamos falar. É sobre essas coisas que nós precisamos testemunhar. É daquilo que Cristo é, daquilo que ele fez, da realidade que você e eu conhecemos acerca do Evangelho. Nós não precisamos convencer ninguém, nós não precisamos ter argumentos teológicos para convencer as pessoas, nós simplesmente precisamos falar acerca do poder de Jesus sobre a morte, acerca do amor dele por nós, que se deu naquela cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida, do poder dele que veio para esse mundo por amor a você e a mim, e agora quer nos restaurar a presença do Pai, nos restaurou a presença do Pai. Isso é algo que nós precisamos realmente crer. E nós precisamos realmente tomar de uma forma na nossa vida que realmente não tenhamos vergonha de anunciar a Jesus. Lembra da situação ali com Pedro e João, diante do Sinédrio, Atos, no capítulo 4, o verso 19 e 20, diz o seguinte: quando eles estavam sendo interrogados ali, aquele rapaz havia sido curado, e o pessoal estava tentando abafar a situação, estava tentando fazer com que Pedro e João ficassem quietos, não falassem mais no nome de Jesus ou daquilo que ele havia feito. Olha a resposta que Pedro dá ali para o Sinédrio. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois
Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a resposta que nós precisamos. Isso é que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa mente a cada dia. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. O Senhor Deus tem transformado a sua vida, o Senhor Deus tem transformado a minha vida. Como é que eu tenho compartilhado acerca dessa bênção tão grande na minha vida e como você tem compartilhado dessa bênção tão grande na sua vida? A transformação que Deus fez, a mudança que Ele gerou em você e a mim, deve ser falada, deve ser esparramada pela terra, por aqueles que estão perto de você, por aqueles que estão longe de você. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é ser uma igreja que proclama. É quando cada um dos membros fala acerca daquilo que Cristo fez na sua própria vida. Cada um de nós tem uma experiência de vida diferente, cada um de nós tem um jeito, uma forma como encontrou o Senhor e a maneira da onde Ele nos resgatou é diferente. E isso vai servir para afetar ou vai servir para falar a pessoas diferentes também. Mas é interessante também que nós, nesse texto, a gente percebe em dois momentos aqui que a ideia que Lucas fala, ou daquilo que Jesus fala para os discípulos, a gente pode perceber que nós não podemos ficar perdendo tempo. O verso 6 e 7 fala sobre os discípulos que estavam lá pensando, olha, será, Senhor, que é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Algumas vezes nós somos que nem esses discípulos. Nós estamos vendo alguns sinais acontecendo e ao invés de nós falarmos do Evangelho, ao invés de nós testemunharmos daquilo que Cristo fez conosco, nós perdemos tanto tempo esperando acontecer aquilo, a vinda do Senhor, esperando acontecer o Apocalipse, e falamos tanto do Apocalipse, mas tão pouco daquilo que Cristo fez por nós. Não nos compete saber os tempos e as datas. Não foi para isso que o Senhor Deus chamou a nossa igreja. Não foi para isso que Deus chamou você, que libertou você, que transformou você. Ele o fez para que a gente estivesse compartilhando acerca desse amor dele. E isso é que é importante para nós. Nós não podemos perder tempo com essas questões em relação a quando Cristo vem, se vem agora ou se vem depois, isso não importa se nós não estivermos prontos. Não importa se as pessoas que estão ao nosso redor não conhecerem a graça do Senhor Jesus, não conhecerem a história de Jesus, não conhecerem o poder de Jesus sobre a morte. Isso nada vai fazer sentido se essas pessoas não ouvirem sobre Jesus e o seu amor por elas hoje. Mas também ele fala sobre o final dos tempos. Quando Cristo vai aos céus, os discípulos ficam olhando para cima, esperando e vendo, e provavelmente a ideia do texto aqui é que Jesus já havia desaparecido, já não estavam mais sendo vistos a olho nu, e eles ainda continuavam olhando para cima, meio que perdidos. E aí aqueles dois homens chamam eles de galileus. Por que vocês estão olhando para cima ainda? Por que é que vocês estão esperando? O que vocês estão fazendo? Esse Jesus que foi, ele vai voltar da mesma forma como ele subiu. Ou seja, nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Nós temos urgência de falar do Evangelho hoje. Nós temos urgência de compartilhar o Evangelho nos dias de hoje. Esse é o motivo pelo qual a nossa igreja precisa se preocupar em ser uma igreja proclamadora do Evangelho. Porque nós não sabemos se a volta de Cristo está próxima ou distante. Pode ser que logo nós estejamos encontrando com o Senhor. Pode ser que leve muito tempo ainda, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a nossa responsabilidade, segundo Lucas diz aqui, as palavras do próprio Jesus é que nós teremos poder, nós temos o poder vindo dele para compartilharmos, para falarmos acerca daquilo que ele já fez no meu coração e no seu coração. Essa é a nossa responsabilidade.
Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Anunciar aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor Deus nos colocou aqui na Mestre Cardim para que nós anunciássemos nesse bairro sobre aquilo que Ele fez na sua vida e na minha vida. É para isso que o Senhor Deus nos chamou. É para isso que Ele nos chamou, para nós falarmos aqui na nossa região. É para falar na sua escola, no seu trabalho. É para falar longe, lá na China, onde alguns dos nossos irmãos vão. O Senhor Deus chamou a nossa igreja para ser testemunha. O Senhor Deus chamou você e a mim para falarmos acerca daquilo que Ele fez no nosso coração. Essa transformação que Ele fez na nossa vida deve ser mostrada, deve ser falada, deve ser realmente colocada para que todas as pessoas possam entender o amor de Jesus. Meu irmão, a nossa igreja precisa ter essa visão de não perder tempo em proclamar o Evangelho de Senhor Jesus. Nós precisamos remir esse tempo, nós precisamos realmente fazer com que Jesus seja conhecido através da nossa vida. Não é através das nossas paredes, não é através da nossa estrutura que as pessoas vão conhecer Jesus. Elas vão conhecer Jesus através do seu testemunho, através do meu testemunho. E quando eu falo testemunho, não é através da minha pregação, não é através dos estudos bíblicos que eu estou dando, mas sim através da forma como eu compartilho, da forma como eu falo daquilo que Cristo fez na minha vida, da minha experiência com Jesus. Então, meu irmão, a nossa igreja vai ser uma igreja proclamadora, quando cada um de nós compartilhar, seja testemunha daquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós não podemos ser testemunha daquilo que nós não presenciamos. Nós não podemos ser testemunha daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não vimos. Nós só podemos testemunhar daquilo que nós experimentamos. Então, meu irmão, eu desafio você a não perder tempo, não ficar pensando se Cristo volta hoje ou se Ele volta daqui a 100 anos. Não perca tempo. Fale, compartilhe Jesus. Fale do amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Fale do amor de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Para que essas pessoas tenham o privilégio de conhecer e serem transformadas pelo poder de Jesus, como você foi, como eu fui. Meus irmãos, esse é um desafio para nós. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar com você nessa noite. E talvez é um motivo de oração pelo qual você deva estar se ajoelhando todos os dias, pedindo para que o Senhor o capacite a mostrar, a falar sobre Jesus. Pedir que o Senhor o ajude a encontrar as oportunidades para falar de Jesus. Pedir que o Senhor o ajude a não perder tempo para falar de Jesus. Mas principalmente pedir para que o Senhor Deus transforme o coração daqueles aos quais você tem compartilhado. É o Espírito Santo do Senhor quem faz isso. É a vontade de Deus atuando na vida dessas pessoas, é que vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor Deus, é a igreja dele, e Ele quer usar a sua vida e a minha vida para isso. Que Deus possa nos abençoar com isso. E eu gostaria de orar mais uma vez com vocês nessa noite, pedindo que Deus nos ajude a entender a nossa responsabilidade como igreja. Talvez você tenha, durante muitos e muitos anos, se escondido atrás de uma personalidade tímida, de alguém que talvez nunca entendeu exatamente que ser testemunha não é pregar, ser testemunha não é dar um estudo bíblico. Talvez você ainda tenha a ideia errada sobre o que é ser uma testemunha. O que a Bíblia ensina sobre ser testemunha é que nós devemos simplesmente compartilhar daquilo que nós vimos e ouvimos, daquilo que Deus fez na nossa vida. E isso todos nós podemos fazer, porque não é na nossa força, mas é através da obra de Cristo em nós, é através do Espírito Santo que age em nós, e é através de nós é que podemos fazer isso. E o Senhor Deus vai dar os resultados, é dele toda a obra. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor.
Nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, Pai, nessa noite, Senhor, porque estamos, ó Pai, juntos como igreja, Senhor Deus, sendo desafiados, ó Pai, pela Tua palavra, a testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Pai, a nossa igreja, ó Deus, a IBASP, Senhor, não pode testemunhar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, no nosso prédio, Pai. Não pode testemunhar, Senhor, acerca daquilo que o Senhor tem feito na estrutura da nossa igreja. Mas sim, nós podemos testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem realizado, ó Deus, na vida, Senhor, de cada um dos irmãos, ó Deus, que congrega nesse lugar. Ó Deus, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa tarefa, Senhor, de compartilharmos, ó Deus, o Teu amor, de compartilharmos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, ó Deus, na nossa vida. Queremos, ó Deus, agradecê-lo, Senhor, porque não depende de nós, não depende da nossa força, Senhor, não depende, Pai, da nossa eloquência, ó Pai, para isso, mas sim, única e exclusivamente, ó Deus, da atuação do Teu Espírito Santo em nós, que nos dá capacidade, ó Deus, que nos dá energia, Senhor, que nos dá habilidade, Pai, para falarmos acerca daquilo que o Senhor já fez em nós. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos, Pai, como igreja, Senhor, e possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão mais distantes, ó Deus, e até mesmo aos confins da terra, Pai, como igreja, Senhor, nós possamos alcançar essas pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não ouviram falar, ó Deus, da Tua glória, Senhor, que ainda não ouviram falar, ó Deus, acerca da Tua ressurreição, Pai, do Teu poder sobre a morte, Senhor, e da Teu amor por cada um de nós. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, ó Deus, nessa tarefa. Que o Senhor Jesus possa convencer-nos, ó Deus, possa realmente motivar o nosso coração a sairmos, ó Pai, do nosso conforto, Senhor, e proclamarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa noite. Nós Te agradecemos, Pai, e louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que realmente você possa aproveitar esse tempo. Gostaria novamente de pedir que você participe dos nossos cultos, que você assista aos nossos cultos, que você interaja nos nossos cultos, que você possa compartilhar os links para que mais pessoas possam ouvir acerca do Evangelho que transforma a nossa vida. No domingo nós estaremos novamente juntos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Vamos compartilhar juntos, vamos ouvir, nós vamos cultuar ao Senhor juntos como igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus realmente esteja guardando e protegendo cada um de nós nessa semana.